Olha, o Barbieri dando uma aula ali. Dando recado pra prefeitura da cidade, né? É bom você pavimentar melhor. Não tem, eu entendi. não tem que cuidar só do Leblon, Exatamente, da Vieira Sulto, foi o que né? eu entendi. Isso é do nosso tempo de banco imobiliário, não? Banco imobiliário? Não é? Tinha Vieira Sulto, Leblon. Cobertura na Vieira Sul. É, exatamente. Poderia ter feito mais gols, números de Pedro Raul. O Barbieri defendendo ali o seu atacante, o seu pupilo que acaba de chegar, contra corneteiros que ficam falando mal do rapaz, que acabou de chegar para ajudar o Vasco da Gama. Então tá aí, 6 jogos, 3 gols, 13 grandes chances e 10 grandes chances perdidas. Isso aí, esse destaque aí, foi algum corneteiro que colocou. Esse destaque aí complicou, Esse hein? destaque acabou com o meu discurso. destaque pô. aí complicou, hein? 3 delas contra o Botafogo. Exato. Corneteiro Mas- tá Não, mas, preso, mas toda a oportunidade que tem, o Rafael até passou muito perto de ser expulso em outros jogos do Botafogo. Aconteceu nesse e o Botafogo acabou sofrendo. Ali o Vasco já tinha uma proposta de jogar com a bola, de atacar, e aí castigou demais o Botafogo, mesmo não sendo uma partida exuberante no aspecto ofensivo do Vasco, até produziu mais contra o Fluminense, mas foi o suficiente para construir a vitória, para achar o gol no segundo tempo. O Vasco aumentou essa pressão, o Barbieri mexeu no time, colocou uma formação ainda mais ofensiva com o Eric Marcos e o Nenê, mas é uma vitória importante para o Vasco, porque vinha desse tabu, 9 derrotas seguidas em clássicos. Isso nunca tinha acontecido na história do Vasco. Então é um início de trabalho que dá confiança. Você quebrar essa sina. O Vasco, por exemplo, conseguiu marcar 5 gols contra o Resende, 5-0. O Vasco não marcava 5 gols desde 2019. O Vasco não fazia 5-0 desde 2004. Então já são... A gente brinca, mas são indícios, é isso que você vai falar. Sim. De um novo Vasco. Melhor do que Então, nos anos anteriores. Muito melhor. É de um Vasco que consegue ser mais competitivo e de um Vasco que tem uma estrutura definida e começa a ter uma identidade. O Barbieri, eu concordo plenamente quando ele disse que está tentando estabelecer uma forma de jogar e a gente enxerga uma coerência. Mesmo quando o Vasco jogou mal ou oscilou, havia ali uma proposta de jogo. Contra o Volta Redonda, por exemplo, não foi bem sucedida. O time jogou mal, mas essa proposta estava ali, essa identidade estava posta. E isso, para mim, é o principal. Um técnico ter um direcionamento, acreditar nisso e aos poucos ir mexendo. Agora, o Vasco, com esse começo interessante, com bons resultados, está longe de sofrer na temporada? Acredito que não. Ainda é um Barbieri também. Você viu o que Sim, ele falou. e- Que vai ser um ano E difícil. ele está absolutamente dentro da realidade. E aí isso se encaixa para o Pedro Raul também. Quando eu ponderei aqui que o Pedro Raul é um centroavante mediano no futebol brasileiro... Toma cuidado. Vai lá, vai. Não, mas hoje o status do Pedro Raul é de uma prateleira média no futebol brasileiro. O Pedro Raul não é um Luis Soares. O Pedro Raul não é um Yuri Alberto, por exemplo. Ou até mesmo o Rony, quando joga de centroavante. Yuri Alberto, no não sei Palmeiras. não. Luiz Soares eu concordo, mas Yuri Alberto... Ah, mas Não tô dizendo que seja ruim, é muito bom, Yuri Alberto. Mas o Pedro Raul foi destaque no Brasileirão ano passado. Pois é, no Goiás. mas esse é o ponto do Pedro Raul. Você pega a carreira e tem esse ponto alto. Teve alguns momentos no Botafogo, mas no Botafogo ele se caracterizou e ficou marcado justamente por lances como esses. Perder gols inacreditáveis. O centroavante não pode perder um gol desse num clássico. Esse gol, a gente estava discutindo aqui, você abriria o placar, o Vasco já estava com um jogador a mais. Então, ele fazia uma partida ruim até o gol, esse gol de cabeça, ele não jogava bem. Centroavante é assim, Breno. claro. Você tá cansado de saber. Quantas vezes a gente viu? O cara tá centroavante, pode. Goleiro aqui não pode. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Tá lá quem tá lá para marcar, às vezes para perder. Não, mas no caso do Pedro Raul, eu concordo com o Breler. Ele perde alguns gols imperdíveis, que às vezes podem fazer falta, ontem não fez. E essa questão dele ser mediano, Breler, é que o futebol brasileiro também vive um momento mediano, né? Eu acho que é por isso, diante do que o Vasco não tinha, e o Pedro Raul até cronologicamente foi o primeiro dos principais reforços, eu acho que aí teve realmente um barulho em torno do Pedro Raul, que não teria em outros tempos, mas é o que temos para hoje. Mas até nesse cenário mediano, a gente consegue encontrar centroavantes que têm aproveitamentos melhores, que são mais o cara do gol. O Cano, por exemplo, no Fluminense, que passou pelo Vasco. Aí é outro patamar. Não, é outro patamar e de um cara que recebeu a bola, ele vai guardar. Se ele tiver uma chance no jogo, ele vai aproveitar. O Pedro Raul precisa ter um aproveitamento melhor. E quando a gente mostra aqueles números de 13 chances criadas e
Outro indício importante do Vasco. Tem criado para o centroavante. O Pedro Raul não pode reclamar de que não está recebendo bola, de que não participa. Participa bastante porque ele é acionado. O Vasco tem criado. Agora falta ao centroavante converter essas oportunidades, mas eu acredito que com confiança, e foi importante ele ter feito o gol mesmo depois de uma atuação ruim, ele pode ter um aproveitamento melhor. Para completar, viu, professor? Para completar o maravilhoso comentário, como sempre, do Breler, veja como ele é teimoso. Comentou, falou sobre o Vasco, falou sobre o Pedro Raul, falou sobre tudo. Mas ele acha que eu não percebi que ele não quis falar ou citar quem deu assistência. Porque ele é teimoso. Quantas vezes eu falei pra ele, o Vasco vai fazer gols esse ano com cruzamento, assistência do Nenê. Abel, você às vezes você debocha de coisa séria, Abel. Eu tô debochando. E eu me sinto um pouco provocado com essas suas ironias. Obrigado, Obrigado por tomar as dores. Não, fica tranquilo. Então, você também quer assumir essa bronca? Não, vai lá. Não é isso, é que você... Quem deu o passe pro Pedro Raul? A gente tá tentando pensar a médio e longo prazo aqui. Além do estadual, em jogos mais difíceis. Não, mas peraí. Nós estamos falando de Vasco e Botafogo, que foi jogado ontem. Correto. Clássico, hein? Clássico. O jogo contra o Botafogo é um jogo fácil? Não. Clássico? Não, mas bom. isso que o Breler falou tem que ser pontuado. É um jogo que ele teve muitas intercorrências e virou um outro jogo. Não dá pra saber no 11 contra 11, o Vasco poderia ter vencido 11 contra 11, mas era um outro cenário. Por exemplo, o Botafogo não teria tirado, o Luiz Castro não teria tirado o Tiquinho Soares no 11 contra 11. Teve de tirar. A preocupação do Luiz Castro com 2 a menos era tirar os lados do campo, me parece. E o que isso ia influenciar no cruzamento do Nenê? Não, é que o Nenê é o seguinte, toda vez que você se empolga com passes, lances ou gols do Nenê, a chance dele ficar depois do estadual vai aumentando, Abel. E aí é outra conversa depois do estadual, entendeu como é que é a coisa? E a culpa será do Abel. Você reconstrução. Você contratou um advogado agora, Rafael Prats, é isso? É uma pessoa que tem visão de... Olha, enxerga o ponto futuro. Essa normalização do médio do Abel me incomoda. E o Nenê, ele perde a posição para o Alex Teixeira, mesmo o Alex Teixeira não estando na sua melhor fase física. Agora ele começa a entrar num ritmo legal, tá jogando, tá tendo sequência, mas ainda assim sai o Nenê e entra numa situação de jogo já favorável, em que o Barbieri coloca o time para atacar, mas ocupando um espaço que os adversários já manjaram. É o Nenê caindo pela direita, sempre buscando o cruzamento, e bola parada com o Nenê também é algo que se torna previsível. É muito pouco viver só de bola parada do Nenê. Levantei a mão aqui pedindo para falar. Posso fazer uma pergunta para o seu advogado aqui? Faça, por favor. Para o Rafael Prats? Fale com o meu advogado. É óbvio que eu sei, tenho consciência das limitações de um jogador mais de 40 anos, etc. e tal. Mas você que gosta muito de usar o verbo ajudar, ajuda, né? Um jogador, num futebol de hoje em dia, em que vários jogos são decididos em bola parada, em bolas cruzadas, o Nenê não pode, às vezes, ser útil e ajudar o Vasco, como ajudou ontem? A pergunta é séria. Espero uma resposta séria do senhor. A resposta vai ser com uma outra pergunta. Você, sinceramente, Abel, olhando como diz outro para a câmera da verdade, você acha que o Nenê vai aceitar essa história de ficar 15 minutos entrando em um jogo para bola parada? Aí é outra questão. Que para dar um field goal, como se fosse futebol americano. O Vasco está em outro momento de clube, está em outro momento de realidade. Acho que o Vasco tem de pensar mais à frente. Isso tem de ter respeito pelo Nenê, pelo jogador que ele é, pela história que ele construiu. É uma história do Vasco muito jogando Série B, entre Série B e Série A, mas é a realidade que o clube se colocou nos últimos anos. Mas eu acho que tem de se pensar mais à frente. Tem de se pensar em um time muito competitivo, em um time que tem uma exigência alta para jogar, para marcar quando perde a bola, que procura muitos dos lados do campo com jogadores geralmente rápidos pelos lados também. Então, assim, eu acho que já é um acerto com o Nenê de jogar até o final do estadual. Até o final do estadual ele está no elenco. Por estar no elenco, o Barbieri vai usar. Em determinados jogos ele vai ser titular, em outros vai entrar para 20, 30 minutos. E ok, acabou o estadual, aí é um outro Vasco que a gente viu no estadual, serve de parâmetro para começar o ano, e aí eu acho que é uma outra realidade que o Nenê não está. Você fez a pergunta, eu vou responder. Ele tem que aceitar, ele não é mais um garoto, o Vasco vive um outro momento, se a condição é essa, jogar meia hora, entrar no segundo tempo, ele tem que aceitar. Vai ser relacionado algumas vezes. Ele tem que aceitar. É o que resta. Você não respondeu. Altura da vida. Você não respondeu minha pergunta, sim ou não? Ele pode ajudar ou não? Não. Obrigado. Nem como elenco? Não. Puxa vida, que ingratidão, hein? Não, ingratidão, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Toma! Espera um pouquinho. Costas há 4 Não, então, anos, pelo toma! menos. O que é carregar o time nas costas, professor? É jogar sozinho. Só ele é capaz de fazer certos lances nesse. Hoje não.
Hoje o Vasco ainda tem... Eu também acho. Tem mais opções. Mas até 3 meses atrás, Ele era o único que fazia isso. O Vasco foi generoso com o Nenê, deixou ele saborear um pouquinho do filé mignon depois de ter ruído o osso, tá? Vai fazer... Quem agora chega? Agora tira o prato dele, fala, agora chega. Não, mas Eu os acho que objetivos são diferentes. Vocês estão tratando a permanência do Nenê como uma ameaça. Não é bem isso. Vocês estão muito agressivos. É carnaval, gente. Abram o Pra coração. quem não é vascaíno, me parece O ótimo. esquema da Alessandro no Inter, ali no fim, não rola. Você gostou, professor? Não. Elton Esse é o Serra! problema. Elton Esse é o Serra pede a problema. palavra. Diga, Elton. Gente, é carnaval, vocês estão muito rancorosos, vocês estão muito Isso, Elton. levando a coisa a ferro e fogo. Yeah. Calma, Traga a a gente alegria está da ainda boa no mês de terra aqui. fevereiro, faltam 10 meses para acabar o ano ainda. A questão do Nenê, E na quando acabar o temporada ano, o Nenê passada, terá 42. A gente... mas enfim, isso caiu já, viu, Breler? Olha quanto jogador acima de 30, 32, 35 anos estão jogando em alto nível. E a gente está vivendo na década de 90, ainda quando os caras fazem 30 anos, e parece que acabou o futebol, né? Parece que eles não jogam mais, que tem que se aposentar. Tudo bem, o Nenê vai chegar aos 42, mas quando o jogador consegue cuidar do seu corpo, a idade hoje no futebol, onde a medicina está muito presente e de maneira bem avançada em relação, inclusive, a outras áreas da nossa sociedade, infelizmente, né? Mas hoje a gente olha para a idade com menos, digamos, o critério principal para o jogador estar ou não numa equipe. A questão do Vasco, para mim, isso vale também para o próprio Pedro Raul. O Vasco está se transformando, está saindo de uma equipe que muitas vezes, e até na Série B foi assim, de ser uma equipe reativa para ser uma equipe propositiva, equipe mais com a bola. Equipe que tem mais a bola, o jogador corre menos, ele ocupa melhor os espaços. O Nenê joga mais próximo da área porque o time não precisa jogar com linha baixa para tentar jogar no contra-ataque. E para o cara não ficar no impedimento, ele vai ter que voltar lá para a intermediária e esse vai e vem vai cansar o jogador. Isso vale para o Pedro Raul também, porque o Goiás, no ano passado, ele fez 26 gols na temporada, 7 foram no estadual, 19 no brasileiro. A maioria de um time que jogava de maneira reativa, jogava com campo aberto, jogava no contra-ataque, era só bola nele. Agora com o Vasco, a tentativa do Barbieri ter um time mais propositivo, ele está jogando espaço curto. Eu acho que ele está tentando se adaptar também a esse estilo de jogo. Primeiro semestre, fevereiro, enfim, Florida Cup, tudo isso serve para essas questões se amadurecerem pro brasileiro. Aí eu acho que a cobrança e tudo isso que a gente está falando aqui numa sexta de carnaval, lá em abril, maio, junho, aí sim eu acho que tem muito mais peso do que no mês de fevereiro. Mas o Rafael Prats, ele já está pensando em agosto. Debate muito rico. Eu achei, sinceramente, que eu já estava nas cordas. Quando eu fiz a pergunta pro Breler e o Prats entrou, me apunhalando, falei, perdi. O professor entrou, Elton apareceu, pronto, estão os dois na lona. Viramos. Então viramos o jogo. Mas temos que falar, temos que falar do Botafogo, mas o senhor quer complementar? Vai lá. Vocês estão com um reforço bom. Vocês trouxeram quase o Don King aí agora no meio da luta. Vocês arrumaram um promotor excelente. O Elton é muito bom. Mas muito boa a nossa análise. Vamos acompanhar o que vai acontecer com o Vasco e com o Nenê daqui pra frente, pra ver quem é que vai levar Vasco, Abel. mais Vamos acompanhar pancada. o Vasco. Clube de Regatas Vasco da Gama. Nenê faz parte. Ele tá no elenco. A torcida gosta dele. Agora que tem companhia... Agora que tem.